Júnior, nessa temporada bíblica do Hiperlinkados, Ok. nós estudamos já muitas coisas sobre como ler a Bíblia, como estudar e etc, né? Ainda não esgotamos o assunto, Não, jamais nem esgotaremos, o pretendemos fazer. nem o pretendemos, mas a gente quer dar já um exemplo hoje aqui. O programa de hoje é um exemplo prático daquilo que a gente tem falado até aqui, certo? A gente tem falado como estuda a Bíblia, como é que faz para olhar, da interpretação ali. E hoje a gente vai mostrar para vocês na prática 2 princípios básicos de interpretação da Bíblia, tá? E vamos fazer isso enquanto a gente conta uma história da Bíblia muito conhecida. Ah, que legal. Só para o pessoal saber que não é porque a gente conhece a história da Bíblia, já ouviu muitos sermões ou muitas histórias, a gente não tem mais por que estar estudando o texto bíblico. Porque a gente vai pegar uma história famosa, conhecida hoje aqui, e vamos mostrar coisa que está no texto bíblico há muito tempo e Que talvez você não tenha Possivelmente. percebido. você não tenha percebido, possivelmente. Ok. E enquanto a gente faz isso, a gente está usando aqui os princípios que a gente conversou nos programas. Nos programas passados aí. Exatamente. Tá? Não perca os programas passados, são todos no YouTube. Assiste lá para você poder pegar os princípios. E, Júnior, mas a gente já falou aqui uma vez, mas vale a pena relembrar, que para estudar a Bíblia você precisa de 2 coisinhas bem básicas, bem básicas. Porque também a gente não quer complicar muito as coisas. A gente está ensinando como é que estuda mais a fundo. E para isso você vai ter que se esforçar mais. É. Ter uma diligência para isso, certo? Mas tem 2 técnicas bem básicas, bem simples, qualquer um pode fazer, que é, primeiro, ler antes e depois, ler o contexto. O contexto. Contexto, certo? Sim. Ler antes e Depois depois. do versículo que você está querendo Entender. entender. Esse princípio é básico, tá? Isso, se você guardar isso na sua vida, a gente já está feliz que a gente conseguiu alguma coisa. Lê em volta. Lê em volta. Vê onde o texto está, por que ele diz aquilo, e se tem ligação com o que está sendo dito antes e o que está sendo dito depois, para você poder pegar o significado do texto, além de entender a frase, entender o Ou significado. seja, muitos textos vão se resolver só você lendo em volta. Isso. Você já vai pegar a cor desse texto. Muitos textos. Muitos textos. Exatamente. E o outro princípio é de procurar outros lugares da Bíblia que falam sobre aquele assunto. Ah, sistematizar. Isso. Sistematizar. Sistematizar. Então, eu tento entender esse assunto aqui. Quando eu entendi que assunto que é, eu procuro outros lugares da Bíblia que falam desse assunto. E aí eu vou melhorar minha compreensão sobre esse assunto. Ok. Certo? Por exemplo, lá nos evangelhos, você tem uma parábola que se repete no outro evangelho. Sim. Eu leio lá também, para ver Para ver se acrescenta alguma compreensão. se o outro evangelista falou uma coisa diferente ou não. Sim. É isso aí. Por exemplo, eu estou lendo sobre um assunto do pecado. E aí eu quero entender melhor isso, eu procuro outros textos da Bíblia que falam sobre o pecado. Aí eu vou ter uma noção melhor daquilo. Entendo. Certo? Tá claro. Tá claro. claro? Tá, tá fácil. E às vezes uma história é recontada com outros ângulos, e aí você também consegue Consegue perceber. comparar. Entendi. Certo? 2 princípios básicos. Se Lê quiser o que está em isso- volta e tenta achar na Bíblia outras coisas que Tratam comprovam daquilo. Isso. Isso mesmo. Certo? Certo. Então vamos pegar uma história aqui facinho que todo mundo conhece. Vamos lá. Daniel, capítulo 6, Júnior. Daniel 6. A famosa história de Daniel na cova dos leões. O povo já falou lá. Já falou. Já falou, sabiam Falou de seis. cor. Daniel De na cor. cova dos leões. Quem nunca ouviu essa história, né? Todo mundo. Todo A mundo gente nasce já ouviu. ouvindo essa Ainda mais se história. você é cristão de muito tempo, assim, né? Que cresceu na igreja, aí com certeza Vamos lá. você já ouviu essa historinha várias vezes. Daniel 6. Daniel 6. A gente vai ler aqui, vou ler o capítulo 6, versículo 1 em diante, vocês vão acompanhando aí com a gente na telinha, diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Vamos entender isso aqui, Júnior? Vamos. O que está dizendo aqui? Sátrapa é um prefeito, é um líder um líder. É um líder. É o nome que eles davam para um líder lá. Certo, então o Dario, que era o rei dos Medo-Persas, Sim. definiu sublíderes, né, Líderes, assim, né? para dominar o reino ali, Ok. ajudar a organizar o reino, e entre eles tinha um. Tinha um. Tinha um que era... Na verdade, não. Na verdade, Daniel era dos 3 presidentes. Isso, entre eles tinham 3 presidentes. Ou seja, o prefeito e o governador, no caso. Vamos colocar assim. Isso.
Desses 3 aí tinha um que era Daniel. Um dos governadores, Daniel. Perfeito. Estamos falando governador só para ficar igual, parecido com hoje. E esse exercício que a gente está fazendo agora pode parecer, bobo, tá desenhando beabá. Não, é muito importante. Porque você vai construindo na sua cabeça o cenário, para poder entender o que está Vai acontecendo. vendo aqui. Isso. Então a gente tem o rei Dario nomeando gente importante, e dessa gente importante tinham 3 que eram mais importantes e Daniel era um deles. Isso. Vamos continuar lendo, verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ia colocar ele como o principal. O principal. Eu vou destacar um presidente, que vai ser Daniel, e vou colocar ele sobre todos os outros. Ele só vai... Eu vou falar com ele, ele resolve. Isso, e o texto diz por quê. Porque ele tinha um espírito excelente. Tinha um espírito excelente. Aqui já dá uma pregação para outra coisa. Já dá. Você vai vendo que a Bíblia vai abrindo caixinhas de ideias, De né? ideias. Mas vamos continuar lendo, que nossa ideia aqui é ver a história. Verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Abriram uma CPI. Abriram uma CPI. Eles queriam derrubar Daniel. Queriam derrubar Queriam Daniel. derrubar, Daniel estava bem, Se reuniram Daniel eles estava firme. e falaram, ó, Daniel está muito grande na história, nós vamos ter que arrumar um jeito de derrubar ele. Vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Só que eles ficaram arrumando um jeito de derrubar o Daniel e não achavam esse jeito. Chamou, grampeou o telefone, fez as coisas que se faz nesse caso. Isso. De tudo ali. Tentou de toda maneira achar uma culpa nele, não achou. Não achou. Não achou. Aí vem o verso 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, Difícil, hein? se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Opa! Você viu aí? Então, assim, Daniel não estava falhando, não tinha erro na sociedade ali, não cometia injustiça, sabe? Não tinha onde pegar ele. Bem. Aí eles falaram assim, então vamos pegar ele naquilo que ele mais é fiel, naquilo que é mais dele mesmo. O que é mais dele? É a fé dele em Religião Deus. dele. Vou pegar na lei do Deus dele, deve ter alguma coisa errada que ele faz lá. Vamos colocar ele contra a lei do Deus dele. E a gente vai ter que... Aí a gente pega ele. Certo? Ok. Então tem uma conspiração, a teoria conspiratória É uma aqui. conspiração, vamos derrubar ele. Isso. Aí já dá um sermão, ó. Quer fazer sermão? Já dá mais um. Tem pessoas querendo derrubar você. Tem pessoas que podem tramar contra a sua vida. O que o Júnior está fazendo? Uma aplicação. É isso. Tá? O texto está falando da trama que fizeram para Daniel. Aí eu Certo? tô aplicando para Mas hoje. eu estou pegando o mesmo princípio que aconteceu lá e trazendo para hoje. Vamos continuar. Verso 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha que estratagema. A ideia chega a ser boba. A ideia chega a ser boba. Mas ele sabia que o Daniel não ia parar de orar. Sim. Eles falam, se tem uma coisa, um hábito que o Daniel mantém, é esse de orar. É esse de orar. Então vamos dizer que esse hábito agora não pode mais. Vamos proibir esse hábito. Vamos proibir, É aí legal que acabou. começa com uma mentira. Eles falam assim, ó, todos nós, sátrapas e presidentes, decidimos. Então, assim, todos nós inclui até Daniel. Daniel, que não estava nessa que história. não estava na história. Nesse dia ele não aparece. Então, ele não ficou contando quem estava lá e quem não estava, né? O rei Dario, ele viu todo mundo lá. Opa, Todo mundo. meus prefeitos, meus governadores estão aqui, meus presidentes, está todo mundo aqui. E eles falam, olha, a gente decidiu, todo mundo aqui, que tem que fazer um interdito aqui. Pra Por que 30 dias só? Só 30 diazinho? Tá bom. Só. Tá bom. Para que ninguém faça qualquer pedido a nenhum outro, nem Deus, nem nada, que não seja o Senhor. Por 30 dias, só vai falar com o rei. Ó, que beleza. Vive eternamente, ó rei. Vive eternamente. O rei falou, mas que ideia legal. Aí o rei caiu nessa daí e aceitou, né, fazer o interdito. E o interessante aqui, Júnior, é que tem um grupo na história humana que é famoso por ser rígido nas suas leis. Na história humana? Na história humana. A gente fala assim, ó, é uma lei, mas não pode ser um negócio assim tão medo-persa, né, que a gente fala. Ah, tá vendo? Porque os medo-persas, quando eles definiam, era aquilo e pronto, acabou. Era rígido. A gente fala assim, essa é uma lei dos medos e persas. Isso, a lei dos medos e persas, exatamente.
Então, quando a lei foi feita, foi sancionada, você vai ver isso aí no verso Então, você 8, está dizendo verso isso porque 9. Dario é Medo-Persa. Porque Dario é Medo-Persa. Ok. E essa é uma lei Medo-Persa, Olha aí. que ficou marcada na história como aqueles que não trocam suas leis. Então, está sancionado. Está sancionada. Verso 8, verso 9 aí, a lei está sancionada. No verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Deu de ombros. Não, deu de ombros. Foi mais do que deu de ombros. Daniel foi provocador. Ele falou, não. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Então eu vou orar aqui na Fizeram a janelinha. lei? Eu vou para a janela. Eu vou para a janela. Então a gente tem certeza de uma coisa: Daniel não estava achando. Sabe o que eu lembrei aqui? É. Camarada que pega a caixa de som É. da música evangélica que ele gosta e aponta para casa do vizinho. Sei. Entendeu? Daniel foi meio nesse comando aí. Foi parecido. É. Não estamos incentivando você, de jeito nenhum, a pegar a caixa de som e apontar para a casa do vizinho. Não. Não estamos. Não é legal. É só um exemplo, tá? Então, o que acontece, Júnior? Uma coisa que Daniel tinha por certo é que se na história humana nós conhecemos Medo-Persas por cumprir as suas leis, eu acho que Daniel nunca duvidou que aquela lei não seria cumprida. Não, ele achou que... Ele sabia. Não. Ele sabia. Sabia que valia. Mesmo sabendo que valia, essa atitude dele aqui no verso 10, ela soa estranha. Porque ou ele está desprezando a lei, está falando, sem ninguém fazer nada não. O que não pode ser, porque ele sabe quem são os Medo-Persas. Sim. Ele faz parte do governo Medo-Persa. Não, ele faz parte do governo. É. Ou ele está Ele é provocando. base aliada de Dario. Base aliada de Dario. É. Ou ele está provocando. Ou ele está de propósito fazendo isso, será? Será que ele está provocando para ver assim, será que o rei realmente vai pegar a mim, que sou o melhor presidente? Sabe? O que está acontecendo aqui? A cena é estranha. Ela não é comum, ela não é normal. E ainda vou deixar um pouco mais incomum. Vamos parar para analisar o seguinte. Júnior, se eu orar escondido, Deus ouve? Ouve. Na verdade, Jesus fala, inclusive, que não é para orar em público. Ele fala, vai no teu quarto e fecha a porta. Isso. E em segredo, teu pai que ouve em segredo vai te escutar. Será que Jesus falou, vai no teu pai e fecha a porta por causa do Daniel aqui? Fala, não vai fazer que nem o Daniel, não. Vai para o seu quarto. O conselho de Cristo é para você não ficar orando em público assim, né? Não é para você não orar em público, mas é quando você for falar com Deus, para você não fazer disso um ato público, mas você fazer isso em particular com Na Ele. verdade, ele está dizendo ali para você não se gabar. Isso, de Cristo de ser o santo, né? Agora você já percebe que a gente está fazendo teologia aplicada, a gente está fazendo teologia histórica. Isso, né? a gente- Cada frase que a gente faz aqui é um tipo dessa teologia que a gente está aplicando. Exatamente. Então, a pergunta é, Júnior, se Deus escuta a minha oração quando eu estou em segredo, se eu estiver debaixo da minha cama e eu orar, Deus ouve? Debaixo da cama, ouve. Ouve? Ouve. Se eu estiver no banheiro, que não tem normalmente aquela janela grande, é o basculantezinho assim, ele ouve? Banheiro, ouve. Ouve banheiro? Ouve banheiro. É mesmo? Ouve. Vai estar no banheiro. Ouve. 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 Se eu estiver no ônibus, no metrô, em pé, no meio das pessoas segurando na barra de ferro lá, e eu orar ali, Deus ouve? Ouve. Deus ouve também. Então, por que ele tinha que orar com a janela aberta? Pra quê? Porque ele podia orar na boa, no cantinho dele, e ninguém nem ia ficar sabendo. Mas ele abre a janela na direção de Jerusalém e ora. Então vamos orar. 3 vezes ao dia. Também Não é assim. Vou orar e... Oro uma vez e pronto. Ele sistematizou a oração Na hora marcada. pública. Exatamente. O povo saber. Agora, Daniel... olha lá. Veja, Dario, você fez o decreto, Isso. mas agora Daniel vai sair ali, ó. Exatamente. Por que Daniel fez isso? No próximo Pelincados, estou brincando. Estou brincando. Nós vamos descobrir nesse aqui ainda. Vamos nesse? Vamos nesse, porque aqui no capítulo 9 de Daniel, aí você passa algumas páginas aqui. Vamos no 9. No capítulo 9 de Daniel, você vai encontrar uma oração sendo feita, Júnior, olha que interessante. Verso 9, do capítulo 9, verso 1, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, está ali, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, ele volta a frisar, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja,
Contexto histórico. Por favor, teologia Ok? histórica. Isso. Eles estavam, neste momento aqui, escravos em Babilônia. O rei de Babilônia caiu e os medo-persas tinham tomado o poder. Isso, E eles agora estavam dominando os caldeus, os babilônios. isso. Ok? E então, o povo de Jerusalém, que estava escravo lá, que havia sido levado escravo por Nabucodonosor, e Deus havia dito em profecia, através de Jeremias, que essa escravidão ia durar 70 anos. Isso. A gente está vendo aqui, Daniel falando aqui no verso 2 do capítulo 9, eu entendi pelos livros que o número de anos que falaram o profeta Jeremias era 70 anos. Isso, você encontra isso em Jeremias 29, verso 10. Ok, então, aqui está um detalhe muito importante, Júnior. Antes da gente falar de Jeremias, 70 anos era o tempo que o povo ia ficar escravo em Babilônia, Sim, certo? sim. O primeiro ano de Dario é no final desse período. É no final de 70 anos. É no final de 70 anos. É no final, tá quase acabando. Está quase acabando. 70 anos estão ali, ó. Opa, Falta 3 anos. tá chegando a hora. Está chegando a hora de ser liberto. Então está chegando a hora do cumprimento da profecia. Ele entendeu pelo livro que a hora estava chegando exatamente no primeiro ano de Dario, Sim, certo? sim. Agora vamos ler o que ele estava lendo. Porque o texto bíblico diz assim, ó, eu entendi pelos livros que o número de anos era de 70 anos pelo profeta Jeremias. Então, em algum lugar no profeta Jeremias, ele avisa que o cativeiro dura 70 anos. Aonde é, Júnior? Opa, Jeremias Jeremias, 29, verso 10. verso 10. Tá vendo que agora eu vou para outro lugar da Bíblia para poder entender esse lugar aqui. Jeremias 29, verso 10. Isso. Jeremias 29, verso 10, diz Diz o assim: que aí? Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, que é Jerusalém. Certo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o verso 11. Continuo. Por que ele disse essa frase? Porque o povo estava sendo levado cativeiro porque Deus queria corrigir o povo. E eles achavam que Deus estava abandonando eles. Exatamente. Ele está falando, não, isso é para o bem de vocês. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Isso. Aí no verso 12 tem uma condição aqui para funcionar. Para funcionar os 70 anos? É. Qual que é a condição? Tinha uma condição. Ah. Ele falou assim, ó, vocês vão ficar escravos 70 anos, mas tem uma condição. Vocês vão ter que fazer uma coisa quando terminar os 70 anos. Verso 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele falou assim, ó, ó que coisa importante. Deus falou assim, ó, eu vou libertar 70 anos, só quando chegar lá vocês precisam orar. Você tem que me invocar. Me fala. Porque se vocês não falarem, eu vou achar que vocês estão afim de ficar lá mesmo. É isso mesmo. Né? Então se vocês chamarem, eu vou lá e busco. Se me invocar de todo o coração, eu vou lá e vou buscar vocês. Eu busco vocês. Então, o que está acontecendo aqui? No Olha aí. primeiro ano de Dario, Danielzinho está estudando a Bíblia e descobre, pelo profeta Jeremias, que em 70 anos eles estariam livres e que esse período estava chegando. Mas o texto também diz assim, ó, tem que me invocar, tem que orar, tem que me chamar. O povo tem que se reconverter nesse momento. É a hora de invocar a Deus em oração. Quando Daniel entende isso, surge um decreto esquisito. Que não é para orar. Que não é para orar. Ele falou, chegou a... Ele falou, é o inimigo. É o inimigo. É Satanás querendo... Mas é exatamente isso. Daniel entende o grande conflito. Ele entende que chegou a hora do povo clamar a Deus em oração e imediatamente Satanás inventa um esquema para que o povo não ore. Ele falou, não é possível. Ele falou, não é possível que eu descubro aqui que tem que orar. Isso. Que está quase chegando a hora. Isso. Não é possível que venha um decreto desse. Não é? Não é muita coincidência? Ele falou, Quantas vezes na história alguém inventou um decreto que não podia orar? quem falou isso pro rei lá, para esse povo aí? Aí quando me vem um decreto, é exatamente quando a profecia diz, é agora que é para orar, porque agora vocês vão ser libertos. Daniel, entendendo o grande conflito, Não teve dúvida. ele abre a janela para que os outros judeus vejam, os outros israelitas vejam. E não parem de orar. E não parem de orar. E ele faz isso, aqui está um detalhe importante, sabendo que vai ser condenado à morte, porque ele conhece os medo-persas.
E o povo de Deus que estava cativo lá não precisava orar em público. Não, exatamente. O povo não precisava Ele orar. se oferece. Ele se coloca como uma declaração pública de que se tem uma hora que é para orar, essa hora é agora. Ele manda um recado pro povo dele. Fala, gente, ora. Nem que você vá para a cova dos leões, Eu mas vou ora. morrer, mas eu estou morrendo para você saber que é hora de orar. De orar, exatamente. E não tenha dúvida disso. Daniel nunca achou que os leões não iriam comê-lo. Daniel nunca achou isso. Daniel nunca achou que não seria jogar na cova dos leões. Daniel sabia, Daniel estava entregando a sua vida. Mesmo porque não são muitas as vezes na Bíblia que gente que cai em cova de leão e vive. Exatamente, não são. Não é um negócio comum. Não é, tanto que essa história é contada e recontada por causa disso. Porque só tem essa história. Porque só tem. Porque milagre é exatamente isso, é quando é pouco. Porque Exatamente. se não é pouco, não é milagre, é comum. Quando abriu a cova, assim, o Danielzinho chegou ali na beira da cova, o pessoal ia empurrar ele ali, ele ouvindo os leões, aquele rugido. Já viu? Você acha que ele falou assim, não, eu vou orar aqui porque Deus vai me proteger dos leões? Não, tá tranquilo, me joga lá que vai dar Pode certo. jogar aqui, eu tenho certeza. Não, ele sabia que ele estava indo para a morte até o último segundo, até a hora que ele caiu lá embaixo. Não, porque eu lá embaixo é agora. E eu acho que enquanto ele estava lá, ele ainda olhava para a cara daqueles leão. Assim, eu não estou entendendo que não está vindo agora, mas deve ser alguma coisa. Acasalamento, alguma coisa aí. Que, não deve ter sido uma noite boa. Mas tem algum momento que ele vem. Porque a Bíblia diz que o anjo tapou a boca do leão, mas a Bíblia não diz que Daniel estava vendo isso acontecer. Não. Você está aqui e os leões estão em volta. E eles não estão vindo. Eles não estão vendo. Por algum motivo. Mas a gente só está falando disso pelo seguinte, o que Daniel faz é entregar a sua vida. Entregou. E ele está entregando a sua vida em nome daquilo que o povo deveria realmente fazer. Deveria se colocar em oração e invocar a Deus em oração. Ô, Diego, olha que abnegação, olha que entrega. Porque às vezes a gente lê esse texto aqui e a gente começa a se colocar em posição de insegurança, achando que Deus vai tomar conta, né? Sim, Mas Daniel não tinha um outro Daniel na cova dos leões antes dele. sim. Ele estava realmente, como você está dizendo, indo para morrer, indo para a morte. Por que que Daniel colocou sua vida em risco, colocou sua vida para morrer? Júnior, quando você entrega a sua vida, você tem muita convicção do que você está fazendo. E aqui está o detalhe que eu quero destacar para vocês nesse programa. Da onde Daniel tirou a convicção para ir para a cova dos leões? O que Daniel era, Júnior? A gente chama Daniel de quê? De profeta. 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 O que é um profeta? Profeta é aquele que Deus fala com ele. Deus fala com o profeta. Em algum momento da vida de Daniel, Deus falou diretamente com Daniel? Falou. Teve algum momento da vida de Daniel que Daniel viu anjo? Teve interpretação Falou de com o sonho. anjo? Teve. Ele recebeu mensagens diretas de Deus sobre Recebeu. coisas? Recebeu? Recebeu. E isso aqui, essa informação importante aqui, de que o povo tinha que orar nessa hora, ele pegou de quem? Ele foi na Bíblia. Até o profeta precisava estudar a Bíblia. Então, quem precisa estudar a Bíblia? Todos nós precisamos estudar a Bíblia. Se até o profeta tira a verdade para o seu tempo, a verdade presente para o seu tempo, ele tirou da palavra e não porque Deus veio avisar para ele, e não porque Deus falou para ele, não porque foi um anjo avisar, Daniel, chegou a hora, agora é para você orar. Não, ele tira essa convicção do tempo presente, do grande conflito, da palavra. E ele é profeta. Se até o profeta tira da palavra a verdade para o seu tempo, por que a gente está se deixando tornar uma massa de cristãos ouvintes da palavra e não estudiosos da palavra? A gente acabou de estudar a Bíblia, a gente foi em Daniel 9, foi em Daniel 6, foi lá em Jeremias 29. Olha quanta coisa a gente descobriu de uma história comum que a gente conta no dia a dia. Todo mundo já ouviu, a gente já sabia de Daniel na cova dos leões. Você sabia de tudo isso aqui que a gente acabou de ver? Estava na palavra o tempo todo. Na palavra o tempo todo. Está há milênios aqui já. Está aqui. Está aqui. Diante de mim. Deus dizendo, estuda a Bíblia. Mas a gente parou de ouvir, parou de estudar e começou só a ouvir. Você ouviu a história uma vez lá no Jardim da Infância e ficou com a história do Jardim da Infância. O que a gente tem perdido na nossa vida sobre o grande conflito, no tempo que a gente vive hoje, por não estudar a palavra? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E que pergunta é essa? A gente tem que saber até que ponto eu vou no estudo da Bíblia. Até que ponto você quer saber a vontade de Deus. Que esse programa aqui não te incentive a ser mais um ouvinte de programas da Bíblia, mas um estudioso da palavra de Deus.
A Bíblia é uma coleção de livros escritos em diferentes estilos literários, como narrativa, poesia e prosa. E a maioria de nós está familiarizada com esses tipos de literaturas. Todos nós reconhecemos uma narrativa quando vemos uma, como Jogos Vorazes ou O Grande Gatsby. A maior parte das pessoas consegue reconhecer poesia, seja nos poemas ou nas canções famosas. E todos os dias estamos cercados por prosa, notícias ou artigos. Agora, todos esses exemplos são da literatura americana moderna. E elas vêm desse período de tempo e dessa região do mundo. Mas também a literatura inglesa medieval, de outro tempo e lugar, ou escritos gregos antigos desse tempo e lugar. Então, cada período de tempo e cultura produz seu tipo próprio e único de literatura. E para lermos a Bíblia bem, nós precisamos nos lembrar que ela vem dessa parte do mundo e foi produzida nesse período específico. Então, o que é único em relação à literatura judaica antiga? Bom, um detalhe básico é a falta de vários detalhes que os leitores modernos esperam em histórias e poemas. Isso faz parecer bem simples, mas, na verdade, é uma literatura muito sofisticada. Cada detalhe que é dado importa. Isso é ótimo, mas a falta de detalhes significa que as histórias são geralmente carregadas de ambiguidades. Quero dizer, pegue uma das primeiras histórias, Adão e Eva lá no jardim. De onde veio essa cobra falante? E por que Deus permitiu que ela estivesse lá? Por que Adão e Eva não morreram bem ali como Deus falou que aconteceria? Quem é esse descendente da mulher que destruiria a cobra, mas seria mordido por ela? Sim, muitos quebra-cabeças nessa história. E muitas dessas são questões que nós temos e não são importantes para aquilo que o autor está focando. Mas algumas dessas ambiguidades são intencionais. Intencionais? Isso não vai levar a interpretações ruins, pessoas completando as lacunas com suas próprias respostas? Esse é um risco que os autores bíblicos levaram ao escrever dessa forma. Nós todos temos a tendência a impor nossas próprias suposições culturais sobre a Bíblia, mas eles aparentemente acharam que o risco valia a pena. Essas estranhezas são, na verdade, convites para uma aventura de leitura e descobrimento. O que você quer dizer? Por exemplo, a estranha promessa da descendência da mulher esmagando e sendo mordido pela cobra. Essa palavra, descendente, é uma dica para prestar atenção à genealogia que aparece por toda a narrativa bíblica. Eles traçam a linhagem de Eva até o rei Davi e seus descendentes, e no Novo Testamento, Jesus é conectado aos descendentes dessa linhagem real. Agora, quando você lê os profetas, Isaías conecta esse rei ao servo sofredor, que morreria no lugar de seu povo. E então, no livro de Apocalipse tem essa visão simbólica, e você pode adivinhar? É sobre uma mulher e seus descendentes. É Jesus e seus seguidores, que venceram o dragão ao abrirem mão de suas vidas. Então, cada parte da história é cheia de ambiguidades, mas juntas fazem sentido. E esse é o gênio literário da Bíblia. Te força a continuar lendo e interpretar cada parte à luz das outras.